Bom dia, amados irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui participando nesse momento, me alegrando com a tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus dos exércitos, por estarmos aqui juntos. Eu peço que o Senhor esteja também, ó Deus, colocando os anjos e os arcanjos de guerra do Senhor junto a cada um que vai dar início, que vai assistir conosco essa mensagem, e também com o Espírito Santo de Deus, aquele que convence a todos, em todos os momentos, sobre a verdade do Senhor, aquele que livra de todo e qualquer impedimento, tira toda a cegueira. Quero pedir que esteja conosco nesse momento aqui, fazendo, ó Deus, esse vídeo. Aqueles que vão participar, que vão ouvir o assunto, a mensagem, também estejam abençoados por ti. Meu nome é pastor Davidson de Freitas, como muitos já sabem, aqueles que não sabem pela primeira vez. Eu quero agradecer a Deus por tudo, agradecer por essa mensagem que Ele colocou no meu coração e que Ele esteja me conduzindo, ó Deus, diante de tudo, para que tudo seja feito conforme a tua vontade. A nossa mensagem hoje tem como tema: não temais, pois o Senhor é conosco. Não temais, porque o Senhor é conosco. Esse tema está contido lá em Mateus 10, versículo 31, que diz o seguinte: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, o nosso tema é: não temais, pois o Senhor é conosco. Por que esse título? É porque essa mensagem, né, quando Jesus estava preparando os seus discípulos, os 12, para irem evangelizar, irem expulsar demônios. Então, é a terceira vez nesse capítulo 10 que Jesus fala aos seus discípulos sobre os 12 discípulos. Jesus fala a eles e a missão dos 12. E Jesus falava pela terceira vez: não temer. E não é sem razão. Homens e mulheres dos dias de Jesus temiam, como nós hoje também tememos a violência, a injustiça, a corrupção e ainda pessoas que abusam da sua autoridade, exatamente como nós tememos hoje. É impressionante como há mais de 2000 anos os motivos do medo permanecem os mesmos, né? E ainda a gente que diz a Bíblia, que diz que a Bíblia é antiquada. Imagine se ela é antiquada. As coisas que a Bíblia estabelece, inclusive isso que nós vamos falar hoje, é exatamente o que acontece hoje. Mas Deus, o Deus que tememos, é o Pai que cuida até dos animais. Nós vimos lá, né? Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. No versículo 31. Então, até dos animais, Deus cuida. Todos os animais, até, entre aspas, a insignificância dos pardais, que não cantam, que não fazem alguma coisa diferente. Então, Deus cuida de todos. Se nosso Pai cuida deles, quanto mais de nós. Quanto mais de nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. E também que Ele nos presenteou com o sacrifício de Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Jesus não promete livramento de perseguição para cumprirmos o seu ID, né? Fomos revestidos do poder dos céus e os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, né? Eu falo sempre isso, com as suas espadas flamejantes, literalmente reduzindo todo o seu poder. Literalmente, anjos e arcanjos estão acampados ao nosso redor neste momento. Quando Jesus ele afirma várias vezes para a gente que não temais, ele está dizendo que estamos todos protegidos de todas as artimanhas do inimigo. Todas as artimanhas do inimigo. Então era Jesus explicando, né, aos seus discípulos
exatamente do versículo 5, capítulo 10, versículo 5 ao 42, Jesus estabelece vários procedimentos para que eles pudessem ser vitoriosos. E dentro desses estabelecimentos, daquilo que está estabelecido, né, do versículo 5 ao 42, do capítulo 10, não temais. Então vamos ver. Eu tenho um testemunho que aconteceu na minha vida, eu gostaria de repassar para todos. Um testemunho de quando eu era pastor na cidade de Bom Despacho, e mais ou menos no ano de 2007, uma coisa que eu era pastor da 4ª igreja do Evangelho Quadrangular na época. Eu fui abençoado por Deus quando da libertação de um homem possesso de demônios. E, diga-se de passagem, pela primeira vez aconteceu. Por isso que eu gosto de testemunhar isso. Eu estava dentro da igreja na parte da tarde, às 4h30 da tarde, sentado no computador, preparando uma mensagem, fazendo estudo. Presta atenção. Sentado na frente do computador, preparando uma mensagem, com a Bíblia aberta, fazendo estudo. Fui solicitado, vi uma irmã da igreja que chegou lá. Pastor, meu tio está lá em casa, possesso de demônio. Vão lá comigo. Falei, meu misericórdia. O que eu fiz? Tirei a gravata, que na época a gente usava camisa e gravata. A primeira coisa que a gente tira quando a gente vai mexer com o demoniado é tirar a gravata, porque ele vai nos pegar pela gravata, é a coisa mais próxima que pode acontecer. Tirei a gravata, peguei a Bíblia e dirigi, atravessei a rua e fui lá na casa dele. E ele era uma pessoa que era um cristão desviado da igreja e estava lá. Quando eu cheguei lá, eu entrei na casa da irmã, estava ele sentado numa cadeira, a própria tia dele estava também em pé. Eu pedi para ela sair de perto, pedi para outra, aquela que me levou também, porque eu estava possesso, eu estava bem possesso. E eu cheguei perto desse então irmão, que estava desviado, com a Bíblia na mão, fechada, e falei simplesmente com ele o seguinte: fulano de tal, Jesus Cristo te ama. Na mesma hora ele levantou, avançou contra mim assim, eu fui arredando, ele era grandão, fortão, estava sem camisa, não tinha nem jeito de segurar a mão dele. E foi chegando, aí quando ele me avançou assim, eu peguei, só sei que a Bíblia virou assim, voou para longe, ele veio para me atacar, e eu naquela situação, nunca tinha feito isso, por isso que eu estou contando para vocês. Medo, você vê, medo daquela situação, temor também. Quando eu vi que ele veio me atacar de novo, veio assim, quando eu falei, em nome de Jesus, falei assim, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Quando eu falei essa frase, está amarrado em nome de Jesus Cristo, impus as minhas mãos, quero adiantar que era medo, e pela primeira vez eu fiz aqui a palavra de está amarrado em nome de Jesus Cristo. Ele caiu durinho, e caiu, e é grandão, caiu assim, tinha um carro estacionado na garagem, caiu, passou a cabeça perto do carro, caiu durinho com as mãos para trás. Eu falei, misericórdia. Eu peguei, cheguei, pus as mãos dele para trás. Eu nunca havia feito esse tipo de libertação de demoniado, mas sabia, né? Eu já havia visto alguém fazer. Pus a mão para trás, impus as mãos, segurei as mãos dele, impus a mão na cabeça dele, orei, expulsei os demônios. Aí ele acordou assim, Ué, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu falei, tudo bem com você? Tudo bem. Vamos cá, vamos sentar aqui. Ele levantou, normal, sentou na cadeira. Falei, o que está acontecendo com você? Sumiu da igreja, o que está acontecendo? Todo cheio de problema, me atacou ali agora com seus demônios todos, foi todos expulsos. Ah, pastor, eu estava lá trabalhando, e marceneiro dos bons. Estava lá trabalhando, aí cheirei. Não fumei cheirei cocaína, fumei maconha e bebi pinga. E de repente aconteceu isso. Então esses testemunhos que eu estou contando é para a honra e glória do Senhor, não é para falar nada que eu nunca fiz aqui na minha vida. Pela primeira vez fiz, e porque eu estava preparado e deu tudo certo. Eu estava preparado porque eu estava em oração e deu tudo certo. Então esse é um testemunho daquilo que Jesus falou, vai, não tem mais, né? E esse testemunho é para a honra e glória do Senhor Jesus. Quer dizer, para falar que exatamente isso dá certo.
Se você estiver em comunhão com Deus, não estiver em pecado, imagina se eu estivesse em pecado naquele momento, ia apanhar dele de todo jeito, né? Então, exatamente isso, quando nós podemos falar que Deus, né, que Deus está exatamente nos protegendo de todo e qualquer problema. Então vamos ver. Para a honra e glória, eu dou esse testemunho para não temais. É o título da mensagem. Pois o Senhor é convosco. Só para testemunho. Conclusão. Então nós exercemos a autoridade que Deus nos deu para, em nome de Jesus Cristo, expulsar demônios. Em nome de Jesus Cristo. É só falar o nome de... O sangue de Jesus Cristo tem poder. Em nome de Jesus Cristo, você está repreendido ou amarrado em nome de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu comigo lá. Na hora vem tudo, porque Deus me preparou. Então, expulsar demônios. Se nós estivermos em comunhão com Deus, que eu acabei de falar, e logicamente afastado do pecado e cumprindo os ensinamentos estabelecido e deixado por Jesus Cristo. Certamente o Senhor estará conosco diante das opressões do maligno, conforme estabelecido em, agora vamos falar, Isaías 41:10, diz o seguinte, Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Agora em Tiago 4, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, sujestai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu naquele dia. E agora nós vamos orar e ler, né, o Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 ao 20, que chama armadura de Deus. Literalmente, é uma oração que a gente decora. Tem que decorar para na hora você falar. Eu vou ler nessa versão para que vocês possam acompanhar. A versão que eu sei decorar é outra, mas eu vou ler essa aqui para que vocês possam acompanhar. No 10, não no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. 12, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Continuando 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar desse livremente como convém falar. Isso é Paulo ensinando a igreja de Éfeso, né? Sobre como se a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e tudo isso que nós sabemos. Amém? É isso aí a mensagem de hoje, né? É para que nós possamos revestir mesmo do poder, revestir da armadura de Deus, para que possamos ser, né, firmes contra a cilada do diabo, não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades, e assim vai. Esse Efésios 6:10 e o Salmo 91 é preciso decorar, saber. Em situações igual essa, por exemplo, eu ia falar do jeito que eu ia falar. Não, a versão minha é: fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que vocês sejam firmes
contra as ciladas do diabo, não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes, e aí vai. Você decora para na hora que precisar, você não vai ficar com a Bíblia. A primeira coisa que fez foi jogar a Bíblia e a Bíblia longe. Amém? Por tudo o que aconteceu, pela vitória diante daquele inimigo, né, da pessoa que estava lá, desviada, deixou o diabo, usou droga e bebeu alcoólico, perdeu o sentido da consciência, o diabo entrou e fez confusão na mente dele. Então nós vamos agora fazer o nosso momento de oração. O que está te perturbando nesse momento? Primeira coisa, entregue-se a Deus. No momento de oração é isso, entregue-se a Deus e peça a Ele para cuidar de você e libertá-lo de seu problema ou de seus problemas. Antes da oração, faça essa reflexão. Não se esqueça, o Todo-Poderoso Deus dos Exércitos está bem perto de você e também dentro de você, se você buscá-lo. Fale com Ele agora, pois Ele quer ouvir de você o seu clamor. Feche os olhos agora, coloque as mãos onde você quiser, faça agora uma reflexão. Nós vamos orar e feche os olhos para você sentir a presença de Deus. Pai amado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jesus Cristo, de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó e Jesus Cristo, é o Deus que nós estamos orando. Nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, diante das pessoas que estão assistindo, que estão buscando a Ti, que já, ó Deus, colocaram o seu coração, os seus problemas. Nós queremos diante de Ti, ó Deus dos exércitos, colocar a vida de cada um que está clamando, cada um, ó Deus, que pela dificuldade que está passando, pelo um parente que perdeu, ó Senhor Deus dos exércitos, pela enfermidade na família, nos amigos, nos vizinhos. Ó Senhor Deus dos exércitos, faça, ó Pai, faça em nome de Jesus Cristo um milagre nessa vida, Pai, que ele tenha força, tenha poder. Se for um cristão, ó Deus, que esteja sempre trabalhando para a obra de Deus, que tenha poder para repreender, para expulsar Satanás, para fazer esse trabalho, ó Deus, de evangelização, para expulsar demônio. Em nome de Jesus, que nós clamamos a Ti, ó Deus, que dê a todos que Te buscam, a todos que estão em comunhão contigo, Senhor, esse poder, porque o Senhor resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar a vida de cada um, ó Deus, nesse dia, tá? Aqueles que têm pessoas enfermas nos presídios, ó Pai, que abandonaram a igreja, estão nas ruas, estão em situação difícil, Pai, aquele que tem filhos ou parentes drogados, trazendo problemas, ó Deus, presos pelo diabo, preso nas prisões da terra, do mundo, Deus. Pela Tua misericórdia nós clamamos que seja com cada um que quer Te buscar, cada um que quer Te conhecer, cada um que já Te conhece, já sabe daquilo que tem que fazer. Que o Senhor revista de poder a vida de cada seu servo ou de cada pessoa que está nesse momento nos ouvindo. Eu Te louvo, Pai, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, muito bom estar, né? Eu não pedi no começo, mas eu quero pedir para vocês agora também. Aqueles que gostaram, né? Se inscrevam aí embaixo, vai lá perto, inscrever-se, que é importante para que eu, né, seja cada dia mais conhecido a nível de, não para mim, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus, para proclamar a palavra dele. E faz também, né, compartilhe com seus amigos se você gostou. Inscreva-se, aperta aí o sininho para que seja avisado quando tiver mais uma mensagem. Muito obrigado por tudo, por todos. Eu louvo a Deus pela presença de cada um, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Um sorriso para Jesus. Amém.